A graça e a paz esteja com todos os meus amados irmãos. Estão dispostos a ouvir mais uma vez a porção da palavra de Deus? Amém, então, que assim seja. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra, a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do versículo de número 22 em diante, até o 31. Gênesis 32. Põe os seus olhos nesse capítulo 32 de Gênesis, a partir do versos 22. Eu convido toda a igreja a se colocar de pé em reverência à palavra. Digam comigo antes de nós começarmos a fazer a leitura. Digam, Senhor, este é o momento em que a sua palavra, o livro da lei, é aberto. Da mesma sorte, eu abro o meu coração para receber o que o Senhor tem para mim esta manhã. Senhor, fala comigo. Eu preciso tanto que o Senhor fale, que o Senhor preencha o vazio do meu coração, que o Senhor muda as coisas que estão me influenciando e me abatendo tanto, em nome de Jesus. Amém? Então vamos fazer a leitura. Está escrito então assim: e levantou-se aquela mesma noite. Antes de nós darmos continuidade, deixa eu mostrar uma coisa para o senhor, falar uma coisa para os meus irmãos. Jacó, ele não consegue dormir à noite. Ele estava à beira de um ribeiro, e antes que ele começasse a fazer aquilo que o coração dele desejava em fazer, ele tinha um encontro marcado. Ele sabia que ele ia encontrar com seu irmão Esaú. E Jacó, então, naquela noite que ele não conseguia dormir, antes dele se levantar, ele já havia passado um grupo de pessoas, um pelotão de pessoas, ou melhor, três grupos de pessoas para levar presente para o seu irmão que estava vindo a caminho. E então, começamos a leitura a partir daí então. E levantou-se aquela mesma noite, por isso que a Bíblia fala mesma noite, porque ele já tinha feito algumas coisas. E tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, passou o vale de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Esse ribeiro, ele era um ribeiro estreito. Para quem passasse e andasse pelas águas do ribeiro, batia até a canela. Era um ribeiro que não era tão profundo. Então ele fez passar pelo ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. Digam comigo, Jacó ficou só. Isso. E lutou com ele um homem até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já é a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Digam comigo, hoje, nesta manhã, eu tenho a oportunidade de ser abençoada. E disse-lhe: qual é o seu nome?
E ele disse: Jacó. O anjo perguntou para ele. Então disse: não se chamará mais pelo teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Versos 29 diz: e Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava de sua coxa. Podemos assentar. Estamos trabalhando num tema do ano. Não temas, não tenho o que temer. Apenas creia tão somente. Crê. Você que vem para a igreja, que tem ouvido a palavra de Deus, você pode crer naquilo que você está ouvindo, que você ouve, porque Deus é aquele que faz as coisas acontecer. Eu quero tomar como tema nessa minha mensagem, eu acho que já deve estar no telão, tá? O acerto de contas. Antes de começar, eu quero dizer uma coisa para você que está me ouvindo. Nenhum de nós vai subir para a glória eterna, que é o lugar da nossa última morada, com vestes sujas, ou com vestes humanas, contaminadas por este mundo pecador, que arruinou a vida do homem lá no Éden, e trazemos conosco esta ruína. Ninguém vai subir desse jeito, ninguém vai trocar, ou deixar de trocar a sua vestimenta. Esse corpo mortal tem que ser trocado por outro. Essa vida humana tem que ser alterada na minha vida e na sua vida. Essa é a necessidade que nós temos de fazer. Veja, nós estamos a cada dia, neste mundo que nós vivemos, e você ouviu aqui esta manhã, o pastor Elber estava dizendo, este mundo aqui que você vive, você não vive para ser rico. Eu não digo isso, eu vou mais profundo. Esse mundo que eu e você vivemos é o mundo das experiências. Eu e você estamos vivos aqui desde o momento que nascemos, até o dia da nossa partida em morte. Nós estamos vivendo um tempo de experiência. Que experiência é esta? Você está tendo a chance e a oportunidade de acertos e consertos da sua vida com o teu Deus. Porque ninguém vai subir para a glória do Deus vivo com este corpo que nós temos, humano, esfarrapado, fedido, cheios de pecado, contaminado. Está escrito no livro de 1 Coríntios, Paulo está falando, dando um recado a respeito disso. No capítulo 15, versículo de número 53 e 54, Paulo está falando a respeito da mudança do corpo. Ele diz o seguinte, se é que colocaram no telão da TV, dá para você acompanhar. Na linguagem, a nova tradução, linguagem de hoje, está escrito assim, versículo 53, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. E diz o verso 54, assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer,
então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Você está aqui hoje? Para que isso seja possível, para que a gente possa chegar até um grande momento em que a Bíblia fala que o corpo mortal tem que se vestir do corpo imortal. O corpo que morre, que vai morrer, se revestir daquele corpo que não pode morrer, para que haja de fato, verdadeiramente, a vitória completa. A morte foi tragada pela vitória em Cristo Jesus. Para que isso aconteça, é necessário que haja mudanças na minha vida e na sua vida. Nós precisamos fazer acertos e consertos diante de Deus, na oportunidade que Deus está te dando para você. Não pode haver no meio do corpo de Cristo mexericos. Não pode haver no meio do corpo de Cristo coisas que possam desagradar o coração de Deus. Eu tenho dito para minha esposa sempre, quantas vezes a gente percebe que a gente perde um pouco o controle, então eu digo para ela: para um pouco, porque nós não podemos de forma alguma desagradar o coração de Deus. Ela é minha testemunha disso. Não pode haver mexericos, não pode haver leve-trás, não pode haver contaminação no corpo de Cristo, não pode haver isso. Precisamos de acertos e consertos com Deus, enquanto nós estamos vivendo neste mundo. Não podemos criar inimizade no meio do corpo, porque muitas das vezes a gente desagrada o coração de Deus e cria inimizade no meio do corpo. Porque o irmão falou coisa que não devia de falar, e porque aquilo que ele falou, os outros ficam sabendo. Não pode acontecer isso. Então volto a dizer, essa terra é a terra da experiência que eu e você temos. Desde o momento que você nasceu até o momento da sua partida aqui, você vive uma experiência. E nessa experiência, chamo esta experiência de chances de oportunidades que Deus está nos dando. Primeiro, para nos aparelharmos com Cristo e conhecermos a Deus, o nosso Pai, aonde nós vamos para a eternidade, todos nós. E eu vou até o último momento de fôlego de vida, eu vou morrer, mas eu vou fazer você mudar a sua opinião, para partir para a glória de Deus comigo. Precisa ver isso. Acertos e consertos. Acerto de contas. Ninguém vai para a glória sujo, de maneira errada, vivendo de forma errada. Para você chegar nisso que Paulo está falando, da transformação do corpo, que é mortal para o imortal, antes de tudo isso acontecer, você precisa fazer os seus acertos e consertos com o seu Deus. Você está me compreendendo? Muito bem. Sem isso, nenhum de nós vamos chegar aos céus. Temos ouvido aqui mensagens e mais mensagens. Domingo retrasado, me lembro bem, Deus estava se usando de um servo aqui, e ele falava a respeito de algo chamado novo nascimento. Quem que se lembra? Falava de algo que dizia sobre o novo nascimento. Por que Deus tem insistido nisso, meu irmão? Será que você tem colocado atenção nas coisas que Deus tem falado aqui no púlpito? Por que Deus está continuando com batendo nessa tecla? O novo nascimento, o novo nascimento, o novo nascimento. Por quê? Será que em nosso meio existem pessoas que têm idade
adulta, mas mesmo tendo idade adulta, vive como uma criança na fé. O que está acontecendo? Nós não podemos viver como criança na fé. Por quê? Porque os tempos que nós estamos vivendo são os tempos do fim. É o final dos tempos em que nós estamos de partida. Nós estamos vivendo aquele tempo onde Deus disse para Moisés: reúnam todos dentro de vossas casas, coloquem todas as suas vestimentas, comam do pão asmos, do animal que vocês vão preparar, porque vistam as sandálias nos pés, porque vocês vão partir daqui. Estamos vivendo esse tempo, o tempo da partida. O tempo de brincar acabou. Brincar que eu falo é brincar de ser crente. Brincar que eu falo é brincar de ser a velha criatura. O tempo acabou, meu irmão. Acorda. É hora do despertamento. Tem como você fazer acertos e concertos. Estávamos com uma jovem agora há pouco aqui falando: olha, gente, estamos à disposição para tratar você que precisa de ser tratado. Graças a Deus, essa igreja tem ramificações. E nessas ramificações a gente encontra socorro, ajuda, para podermos receber deles instruções da parte de Deus, para cura, libertação e viver uma vida sadia na presença de Deus. Você está aqui hoje? Deus tem falado nesse lugar com todas as letras. Isso é inegável. Ele tem se repetido muitas das vezes, porque tem muita gente ainda descuidada que não se apercebeu o que ele está falando. Muito bem. Então diz o texto o quê? Diz o texto que Rebeca estava grávida, barriguda. E Rebeca teve 2 filhos. Na sua concepção, na sua gravidez, ela deu à luz a 2 crianças, 2 homens. Um chamava Esaú, o outro chamava-se Jacó. Lembrando você que a concepção, a desenvoltura da gravidez daquela mulher foi dada por Deus porque ela era estéril. Não podia ter filhos. Mas foi uma dádiva divina que fez isso. Porque em tudo Deus tem propósitos. Tudo Deus tem algo para ser realizado. Ele tem a maneira dele trabalhar, o jeito dele fazer. E assim aconteceu. Rebeca era a esposa de Isaac. Mulher estéril, como disse. Não podia conceber, mas concebeu. Porque Deus deu a ela esse privilégio. Diga glória a Deus. Deus, diga Deus, faz o que quer, quando quer, a maneira que quer. Quem era a pessoa chamada Jacó? Qual era o perfil desse homem? Muitos o têm como enganador, muitos o têm como trapaceiro, muitos o têm como usurpador. E por que muitos o chamam desta forma? Porque o seu irmão Esaú o chamou desta forma. Seu irmão Esaú disse na palavra, no capítulo 27, versículo 36,
está escrito assim: não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já por 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou também a minha bênção. Por 2 vezes. O próprio irmão chamou Jacó de trapaceiro, enganador, que roubou dele o que era devido, dado por Deus. A palavra Jacó vem do verbo em hebraico acarrave, que quer dizer suplantar. Mas a palavra Jacó não quer dizer usurpador, enganador, roubador ou coisa parecida. Mas suplantar, que quer dizer suplantar, pastor? Quer dizer aquele que segura pelo calcanhar. Isso quer dizer Jacó. Aquele que segura pelo calcanhar. O dicionário de Aurélio, quando fala a respeito da palavra suplantar, ele diz que suplantador é a palavra que tem por significado e definição tomar proveito, ou tomar para si proveito de algo. E por conseguinte, aquele que toma para si proveitosamente, tomando para si algo que não lhe pertence, ele acaba enganando a outra para poder então obter algo para si. Concorda comigo? Aurélio diz isso. Mas, a meu entender, Jacó, ele não é o enganador de seu irmão. Por que, pastor, o senhor acredita nisso? Porque ele fez um negócio com o irmão. O irmão veio da caça a Esaú, veio do campo, tinha voltado cansado, com fome. E então ele chega em casa e sentiu aquele cheiro gostoso. Ah, que cheiro bom! Eu estou com tanta fome. E ele viu ali na cozinha o seu irmão Jacó preparando algo. E ele se aproximou pelo cheiro, pela fome, pelo interesse, e falou: me dá um pouquinho desse aqui gostoso para eu comer. E Jacó então disse para ele: eu até te dou, mas a gente fazendo um negócio, quem sabe eu posso te dar. Jacó negociou com seu irmão algo que Deus havia dado a ele, a primogenitura dele. Jacó fez um negócio com ele: eu te dou esse guisado, e você em troca me concede a sua primogenitura. E diz a Bíblia que Jacó ouve do seu irmão um sim, dizendo: com a fome que eu estou, que me vale a primogenitura que eu tenho. O que importa no momento é eu comer, é eu saciar minha fome. O meu estômago está roncando, eu estou com fome. E que me vale essa primogenitura? Ou seja, nessa negociação, ele dispensou um direito que Deus havia dado para ele. E ele dispensa com aquela riqueza que Deus deixou para ele, em troca de um prato de comida. Foi exatamente o que aconteceu. Eu chamo isso de primeiro agravante na história de 2 homens que nasceram do ventre de uma mulher e que tiveram a oportunidade no seu nascimento de se tornarem uma vida, uma pessoa comum, mas serem abençoadas por Deus, porque elas recebiam instruções de pessoas como Isaac, homem de Deus, Rebeca, mulher de Deus, preparada para Isaac, para ser sua esposa, mas era uma mulher de Deus.
pessoas que traziam consigo uma linhagem de conhecimento de Deus. Mas Deus havia então dito para Rebeca que as bênçãos dele estaria sobre o filho mais moço. Mesmo assim, Jacó toma para si aquela primogenitura do irmão e ainda o faz jurar. Então jure para mim que você está entregando essa primogenitura sua que Deus te deu para mim. Jura. Ele jurou. Esaú jurou. Onde está escrito isso, pastor? Gênesis 25, 33. Jacó não esperou o tempo de Deus, porque Deus já tinha, desde o ventre daquela mulher, abençoado a vida dele, porque Deus havia dito que o mais moço seria beneficiado em relação à pessoa do mais velho. O mais velho ia beneficiar o mais moço. E quem era o mais velho? O mais velho é aquele que nascesse primeiro. O primeiro filho que nasceu era o primogênito da família. E eu vejo como um grande agravante isso. Embora eu não o chamo de Jacó como trapaceador, mas eu vejo isso como algo que pesa diante de Deus. Por quê? Porque ele trazia dentro do seu coração um sentimento de querer ser o primogênito. E quando ele fez o seu irmão jurar, ele define ali, diante daquela negociação, algo que dentro do seu coração ele tinha. E o que importa para Deus, presta atenção no que o pastor está falando, é aquilo que está dentro do teu coração. Isso é que importa para Deus. Então, a história de Jacó, ela revela muito sobre a natureza humana, o quão perversa essa natureza é. Nós estamos falando de Jacó, neto de Abraão, filho de Isaac. Trazia consigo na sua formação do caráter, desde o seu nascimento, sentimentos camuflados. Fala para o irmão do lado, sentimentos camuflados são sentimentos que você não revela para ninguém. E tem muita gente com o coração, no meio evangélico, dezenas, centenas, milhares de pessoas, que traz consigo dentro do seu coração sentimentos camuflados, não revelados para ninguém. Elas conseguem trazer uma aparência de bonzinho. Elas conseguem trazer uma aparência de uma pessoa que está aprovada por Deus. Mas é apenas uma aparência, é mentira. Porque o seu coração está contaminado. Olha para o irmão e fala, irmão, presta atenção na conversa. Coração contaminado é um coração que precisa de socorro. Leticinha está ali, pastora Rita está ali, e outros irmãos que trabalham, Juninho, prontos para estender a mão para você. Irmão, todo sentimento camuflado tem cura. Todo sentimento camuflado tem como ser liberto. Você está diante de um homem de Deus que está dizendo isso para você. Por quê? Porque Deus colocou no meu coração essa mensagem. E Ele colocou no meu coração dizendo, dá resultado. Se buscar socorro, vai encontrar. Se tiver incêndio dentro daquele coração que está a ponto de destruir, tem como apagar.
Jacó tinha a bênção de Deus. Tudo ele tinha para ser uma pessoa feliz e bem-sucedida. Assim como qualquer um de nós, nascidos de Deus. Porém, ele tentou alcançar o sucesso na sua vida antecipadamente, fora do tempo, à sua maneira. Apenas lembrando algo. Eu sou o que sou, porque eu quero ser assim. Eu penso no que penso, e penso porque eu quero pensar da maneira com que eu penso. Eu vivo a minha vida da maneira com que eu quero viver. Eu falo de coisas daquilo que o meu coração está cheio. Eu faço aquilo que eu quero fazer. Por quê? Porque eu tenho liberdade de fazer aquilo que quero. Eu sou quem decido na minha vida. Eu decido quem sou eu. Está me compreendendo? Está fácil de entender? Então eu sou aquilo que o meu coração deseja que eu seja. Rebeca, quando ela estava para dar à luz, naquele tempo de gestação, dos 9 meses, ela estava incomodada. Ela estava incomodada, Rodrigo. Por quê? Porque subia um caroço na barriga dela para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E ela, o que é isso? Ela não sabia o que estava acontecendo. Por que naquela gravidez, diante dos fatos de tantas outras que ela conhecia, tiveram um tempo bom de gravidez, por que ela estava sofrendo com aquilo? E ela foi questionar a Deus. Querido, não tem ninguém para você questionar, querido. Não olhe na sua horizontal, olhe para o alto. Fala com aquele que te ouve todo dia. Fala com aquele que tem resposta para você todo dia. Fala aquele que encaminha a solução para os teus problemas todo dia. Fala com ele. E ela foi falar: Senhor, por que eu sofro com a minha gestação? Por que isso? Então o Senhor disse para ela: dentro do teu ventre tem 2 crianças. Eles são responsáveis por 2 gerações. Haverá 2 grupos de pessoas, um mais forte do que o outro. E ainda disse: dessas 2 crianças que estão dentro do teu ventre, o mais velho servirá o mais moço. Naquela época, foi uma época onde o mais velho, o primogênito, ele, quando o pai falecia, ele tinha o direito de ser o líder da família, o número 1 de sua casa. O primogênito era o número 1 da sua casa. Ainda tem mais um fato: aquele que nascesse primeiro, o primogênito da família, ele receberia 2/3 de tudo aquilo que o pai possuía, de toda a riqueza que ele angariou ao longo da sua vida. 2/3 estava a favor do primogênito, o filho mais velho. 1/3 era distribuído aos demais, mas os 2/3 era só dele. Mais um detalhe: quando chega o momento do nascimento, que Rebeca vai dar à luz, primeiro nasce Esaú, e logo após, segurando no seu calcanhar, Jacó.
E por que ele segurava, pastor? Porque ele estava tentando talvez puxá-lo para ele nascer primeiro. Isso é coisa do pastor. Mas ele estava impedindo o nascimento do seu irmão, para que não nascesse primeiro que ele. Certo, Rodrigo? Você está imaginando? Esperto ele. Muito bem. Então, o primogênito não era Jacó. Por quê? Porque Jacó nasceu depois que Esaú. Então, se Esaú nasceu primeiro, Jacó nasceu depois. Então, Jacó era o mais moço, Esaú era o primogênito, porque nasceu primeiro. Quero ainda insistir em dizer para você, o pastor escreveu aqui isso, que Deus já havia dito para Rebeca, antes do nascimento das crianças, de que o mais velho serviria o mais moço. Digam comigo, o mais velho serviria o mais moço. Isso. Vamos ver um pouquinho dessa história. Quando Rebeca deu à luz a Esaú e a Jacó, e os dois filhos nasceram, ali nasciam então duas crianças, que ao longo da sua vivência na terra, ao longo do seu tempo de vida, eles iam desenvolvendo, cada um deles, o seu caráter, a sua maneira de pensar, a maneira de ver as coisas, os seus talentos. E diz a Bíblia que Esaú, ele foi um exímio caçador. Isaac apreciava demais a Esaú. Ele era partidário de que Esaú era um filho que, por ser um grande mirador, um grande especialista na arma de atirar, e matava os animais e trazia as coisas e fazia um guisado, uma comida, um assado para ele. Esaú era o filho número 1 dele. A preferência na família de filhos, isso daí é notório até os dias de hoje. E Jacó quando nasceu, Jacó ele era o queridinho da mamãe, Rodrigo. Queridinho da mamãe. Vivia na roda da saia da mãe. E a mamãe ensinou Jacózinho então a ser prendado na cozinha. Por isso que ele fazia uma comida gostosa. E eu vou mais além. Isso é coisa do pastor, não está escrito na Bíblia. Mas eu creio que quem influenciou verdadeiramente o coração do seu filho Jacó ao direito da primogenitura foi a mãe. Foi a mãe. Por quê? Porque ela de tudo fez para que Jacó ocupasse o lugar do primogênito Esaú. E ela ouviu falar, o pai estava lá no quarto. Isaac já estava muito velho, ele não enxergava mais, ele já estava cego, quase 100% ou totalmente 100%. Mas para não conseguir identificar uma pessoa, só pode estar cego 100%. E diz a palavra então que Isaac chama seu filho Esaú, e eles estão lá no quarto conversando, e o pai falou para ele: olha filho, o pai já está muito velho, e eu vejo que os meus dias, o final dos meus dias estão chegando, e eu preciso te abençoar, para que você siga o teu caminho como primogênito da casa. Filho, antes disso, o pai está com fome. Filho, vai no campo, caça um animal, faz um assado para mim, traga para que eu coma, e depois eu vou orar por você e ministrar bênção sobre a tua vida. Rebeca ouviu. Ela estava atrás, escondida atrás da cortina da tenda. Ela ouviu aquilo. Mas do que depressa, ela chama Jacó: Jacó, vem cá meu filho, vem cá, olha, vai lá no curral, pega um animal, mata esse animal, prepara lá esse animal, faz uma comida, mas tem que ser rápido.
teu pai vai abençoar o seu irmão Esaú, e você precisa ocupar o lugar dele. Vai lá, rapidinho. Ele foi lá, preparou e tal. E aí ela falou: vem cá, veste as roupas de Esaú agora, veste as roupas dele. Mas não vai dar certo isso. Deixa de ser teimoso, faz o que eu mando. Ele relutou com a mãe. Faça o que eu mandar. E ele pegou então, ele se veste com as roupas do irmão para ter o cheiro do irmão. Ela pega a pele de cabrito e coloca sobre os braços dele, faz uma espécie, uma manga com aquilo, para que ele se parecesse como Esaú, peludo. Esaú era muito peludo. E então, chegado o momento adequado, vai lá Jacó e apresenta o assado para o pai. Oi pai, quem é você? Sou eu, Esaú. A voz é de Jacó, mas o que você quer? Você trouxe o guisado para mim? Sim pai, eu trouxe, está aqui, está quentinho, está gostoso pai, está uma delícia. Aí o pai come, então logo ele se satisfaz, põe a mão sobre a cabeça de Jacó, enganado naquele momento, e ele pega e abençoa seu filho. A história fala que a mãe, Rebeca, que induziu o filho a fazer isso, e o filho insistentemente relutou com ela para não querer, porque ele achava que seria amaldiçoado pelo próprio pai. Ela disse: se caso houver alguma coisa de errado, que a maldição caia sobre a minha pessoa. Ela assumiu a responsabilidade. E Jacó então foi abençoado pelo pai. E Jacó, depois de feito isso, ele enganou o irmão ou não? O que vocês acham? Ocupou o lugar do irmão, ele enganou ou não? Ele pode ser considerado como usurpador? Enganador? Mas isso aconteceu. E a partir do momento que Esaú volta da caça com um animal e prepara aquele animal assado, tão cheiroso, tão gostoso para o pai, ele entra nos recintos onde o pai se encontrava e fala: pai, está aqui a sua comida, eu trouxe. Quem é você? Sou eu, seu filho Esaú. Mas pai, como? Você já me trouxe o guisado? Eu já orei por você, já te abençoei. Não, pai. Sim, eu abençoei. Não, pai, não fala isso, pai. Eu cheguei agora, eu vim da caça, preparei com tanto amor, está aqui, pai. Pai, eu já abençoei. Então ele percebe que foi enganado. Esaú sai enlouquecido daquele lugar. E ele faz uma promessa dentro do seu coração: eu vou matar o meu irmão. Ele sai de lá com esse propósito. Então, quando chega aos ouvidos da mãe Rebeca a notícia de que Esaú estava enfurecido, ele ia matar o irmão Jacó, haveria no meio da família um luto por causa de um assassinato de um irmão que foi enganado. Então ela desesperadamente procura Isaac e conta para ele o que aconteceu. E como não tinha mais solução, a bênção já tinha sido dada. Então eles convencem a Isaac a saírem dali da sua casa e ir para a casa de Labão, irmão de Rebeca, para viver um tempo na vida dele lá, até que o furor, até que aquela situação difícil que se encontrava o coração de Jacó tivesse acabado. E lá ele foi. A vida de Jacó a partir daquele momento passa a ser um verdadeiro inferno. Por isso que eu digo para você: o dono da tua vida é você. Você sabe o que faz dela. Sobre a tua vida, há dois caminhos a seguir. Um dos caminhos chama o caminho da bênção de Deus.
essas bênçãos te alcançarão e estarão sobre você. Deuteronômios, capítulo de número 28, versículos 1 e 2, ou 29, 1 e 2, eu acho que é 29 ou 28, eu faço um pouco de confusão para guardar, mas um dos dois, é 28, pastor, 28, está escrito: se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, e tiverdes o cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e as bênçãos de Deus virão sobre ti, te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. O outro caminho é o caminho da maldição, é o caminho da perdição, é o caminho que te trará prejuízo, é o caminho que fará você sofrer, que trará angústia ao seu coração, ou às vezes até a morte. Se seguires por este caminho, as bênçãos de Deus não estarão sobre ti, não te alcançarão de forma nenhuma. Esse é o segundo caminho. Mas desses dois caminhos, a escolha é sua. É você quem escolhe qual o caminho que você deve seguir. Muito bem. Então Jacó, aconselhado pelo seu pai, pela sua mãe, ele vai para longe, terras distantes, para a casa do irmão de Rebeca, Labão. E chegando lá, ele é bem recebido? Sim, claro. É o sobrinho querido da minha irmã Rebeca. Claro, vamos fazer uma festinha aqui. E ele se enturma com aquele pessoal e começa a viver ali. E ele, nos primeiros dias, já lhe é oferecido um trabalho, porque ele se engraça com uma das filhas de Labão. E não quero me estender nisso, porque o horário não nos permite, mas parece que não deu muito certo para ele. Foi-lhe oferecido uma, mas ele acabou se casando com a outra, a mais velha. E depois então deram a mais nova para ele, mas depois já tinha passado um grande tempo na sua vida ali. E ele sofreu muito naquele lugar, na casa de Labão. Ele foi injustiçado, ele foi enganado, ele foi ludibriado quantas vezes. O sofrimento veio a cavalo. Por quê? Porque a Bíblia, ela é clara, não é, meu irmão? Sim ou não? Edir Macedo, sim ou não? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Por favor, alguém joga na tela para o pastor. Gálatas 6, 7. Se possível, a nova tradução. Pode ser? Jogou já? Alguém está vendo aí? Tá? O que está escrito aí? Leiam para mim ouvir. Não vos enganeis. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, aquilo que o homem semear, ele vai colher. E Jacó estava colhendo aquilo que ele semeou. Olha para o irmão do lado. Há poder nas nossas palavras, não tem? Tem ou não? Olha para o irmão do lado e fala assim: irmão, o que você semear na sua vida, você vai colher. Porque o Deus que você serve, dono desta frase, de Deus não se brinca, de Deus não pode ser enganado. Fala, Deus não se brinca, Deus não pode ser enganado. Aquilo que você semeia, você vai colher. É uma verdade isso, queridos?
Então fala, o Deus da justiça, todos juntos, o Deus da justiça é justo o suficiente para me abençoar. Amém. Jacó então ele é enganado pelo próprio tio, ludibriado, explorado, até que Deus começa então aos poucos se revelar e a tratar de Jacó. Eu quero dizer uma coisa para você. Ao longo da vida, minha e sua, nós passamos por diversas provas, sim ou não? E muitas destas provas, Satanás tem colocado o dedo dele para causar em você sofrimento, sim ou não? Mas em todas as provas que você já viveu, Deus esqueceu de você? Sim ou não? Quero ouvir mais alto, sim ou não? Deus nunca em momento algum se esquece de nós. Houve um tempo na vida de Jacó, passado 20 anos, servindo o irmão, o tio, não era irmão, o tio Labão, 20 anos servindo ele, sendo enganado, ludibriado. Mas Deus, chegou o tempo dos acertos e consertos com Jacó. E Deus então fala para Jacó, Jacó, está me ouvindo, Jacó? Sim, Senhor, estou te ouvindo. Volta para a casa dos seus pais, para a tua parentela. Eu te abençoarei. E o que ele fez? Para Jacó, aquela frase de Deus, volta para a casa do seu pai, significava a morte para ele. Por quê? Porque ele sabia que ele, pelo caminho que ele iria, ele haveria de encontrar-se com Esaú. Por quê? Porque ele já sabia que Esaú vinha vindo ao seu encontro. Por essa razão, Jacó então, ele pega 3 grupos de pessoas, prepara alguns animais, coloca junto com aquele grupo e fala para ele, olha, separadamente, vai você primeiro e oferece isso para Esaú, que vem vindo a meu encontro, e diga para ele que é um presente meu, para que ele receba. Então depois o segundo grupo, depois de ter saído o primeiro à distância, então ele separa o segundo grupo e solta e fala, vai, leva esses animais até o meu irmão, e diga para ele que é presente meu. E então ele vai para o terceiro grupo, e ele diz a mesma coisa. Oferece presente para o irmão. Quem poderia aplacar o coração de Esaú, se não for a presença de Deus? Não é com presentes que se compra a insatisfação, não é com presentes que se compra um legado de morte. Jacó preparou todos aqueles presentes, pensando que através dos presentes ele compraria o coração do irmão dele, Esaú, e aplacaria todo aquele veneno que se encontrava no seu coração. E nós não somos diferentes disso, nós somos iguaizinhos. Vamos na presença de Deus e chora e clama e pede o seu socorro e apresenta diante de Deus os problemas. Mas daqui a pouco estamos planejando alguma coisa nossa, para podermos então trazer solução para aquela situação. Não espera Deus agir que você pediu. Espera Deus agir. O que você pediu, pode o tempo que for, e Deus vai trazer resposta, solução. Deus não tarda, Ele cumpre o seu propósito, os seus planos na tua vida, meu irmão. Saiba esperar. Faz com que aquilo que disse o salmista, esperei pacientemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim. Não era com presentes que ele conseguia ou conseguiria trazer para si o perdão do seu irmão. Não era com presentes. Muito bem.
Então, durante o retorno dele, Jacó, ele, então de madrugada, ele pega as suas mulheres e fala: olha, por favor, atravessem esse riacho e vão a caminho para a casa dos meus pais. Eu vou indicar qual é o caminho que vocês têm que fazer, vocês fazem esse caminho. Tem muita gente aqui que está junto com vocês, que sabe, eles vão ser os líderes, acompanhem os vossos líderes, eles levarão vocês até meus pais, vão na frente. Ele separa as suas mulheres, ele separa os seus filhos, e ele separa as suas concubinas, e então ele pega e manda todos partirem, e tudo que ele tinha parte, atravessa o riacho e vai em direção à casa dos seus pais. E ele ficou só. E então, ali naquele vale de Jaboque, ele senta-se certamente na beira do riacho, fica sozinho e começa a refletir. Por quê? Porque ele precisava ter um encontro com Deus. Ele precisava orar a Deus, ele precisava falar com Deus, ele precisava da bênção de Deus, ele precisava da resposta de Deus, ele precisava do perdão de Deus, ele não podia mais continuar. Sabe, irmão, a gente não vai a lugar nenhum, ninguém vai para o céu. Vou voltar a dizer o que eu disse no princípio: ninguém vai para a glória do Senhor com roupa suja, ninguém vai para a glória do Senhor sem ser transformado, ninguém vai para a glória do Senhor se antes de poder ter um efeito de causa na sua própria vida, tem que haver acertos e consertos antes de partir daqui desse mundo. Então, ele fica ali, ele estava só, sim ou não? Quero ouvir, sim ou não? Tinha mais alguém com ele ali? Ele estava só. Mas a Bíblia diz que um homem surge ali nas proximidades, aonde estava Jacó. Ele não vê, mas ele entra em oração. Ele começa a falar com o seu Deus. E na sua oração, é tão linda a oração dele. Ele diz assim, capítulo 32, versos 9 e 12, até 12. Põe na tela para o pessoal acompanhar. Eu vou fazer a leitura. Ouve-me, ó Senhor Deus de meu pai, de meu avô Abraão e meu pai Isaque. Tu me mandastes voltar para a minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Isso está lá no capítulo 31, versos 3. Deus falou para ele: eu estarei contigo. Eu, teu servo, eu não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão nas minhas mãos. E agora eu estou voltando com esses dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tu me correrias bem, que tudo me correria bem, e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Jacó aqui, ele está fazendo uma oração e abrindo o coração dele. Ele sabia que ele estava no mato sem. Ele estava perdido. Ele não tinha o que fazer. Ele tinha que se encontrar com seu irmão. E ele tinha no seu coração que seu irmão disse que viria matá-lo quando tivesse um encontro com ele. Mas ele vai ali e fala: Senhor, olha, tu és o Deus do meu avô, tu és o Deus do meu pai. Tu fizeste uma promessa para mim, que tu caminharia comigo e que tudo me correria bem. Quando eu voltasse para as terras dos meus pais, tudo ia me correr bem. Mas eu quero que o Senhor se lembre de uma promessa que o Senhor disse, que a minha posteridade, a minha geração, seria como as areias da praia, incontáveis, que nenhum ser humano pode contar. Lembra disso, Senhor? O Senhor me prometeu. E Ele está ali, orando. Quero dizer uma coisa para você, bem especial.
Muitas das vezes você pode estar em aflição, seu coração pode estar em angústia, você pode estar em desespero, mas quando você está lá, a porta fechada, falando com seu Deus, se derramando na presença dEle, com sinceridade de coração, porque a sua sinceridade lá tem que ser a mesma sinceridade com que você vive. Não é só dentro de um quarto que a sua sinceridade é estampada diante do Deus que você vive, mas a sua sinceridade é estampada também no meio da civilização, no meio do povo, da sociedade, aonde você trabalha, aonde você está. Então, ele abre o coração e ele fala com Deus, ele expõe os seus problemas, ele mostra para Deus o temor do seu coração. O grande medo de Jacó era encontrar com seu irmão. Por quê? Porque ele trazia consigo sentimentos de que roupa suja se lava em casa. Ele precisava de libertação, ele precisava ser tratado, ele precisava que Deus desse para ele a sua bênção, ele precisava que Deus repousasse sobre ele e desse a ele a bênção e o perdão. O perdão é tudo para mim e para você, o perdão de Deus. E então ele fala com Deus ali. E quando ele se dá conta, que ele percebe que ele não estava sozinho, ele vê um homem. A Bíblia fala que era um anjo que estava ali, na figura de um homem. Outros pregadores, algumas pessoas que fazem um comentário a respeito desse assunto, eles falam que era o próprio Jesus que estava ali, que se apresentava a ele. Então, a figura daquele homem que se apresenta a ele ali, quando ele percebe que era uma pessoa que estava ali, um homem, a figura de um homem, para ele Jacó era o próprio Deus. Ele não podia perder aquela oportunidade, era a chance que ele tinha de poder se achegar a ele, pedir o seu perdão e pedir a sua bênção. E ele vai e se atraca com ele e pede insistentemente e agarra-o: Senhor, 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 tem misericórdia de mim, Senhor, cuida de mim, Senhor, dá o seu perdão, Senhor, me abençoa. E diz a Bíblia que houve uma conversação do anjo com Jacó, e nesta conversação o anjo pergunta para ele: qual é o seu nome? Ele diz assim: meu nome é Jacó. Ele disse: a partir desse momento não se chamará mais Jacó, mas Israel. E diz o anjo: porque lutaste como um príncipe e venceste a Deus, bem como também aos homens, o seu nome a partir de então chama-se Israel, príncipe de Deus. Ele recebe um nome, um outro nome. A Bíblia não revela explicitamente o que aconteceu. O Senhor disse para ele: olha, você lutou contra o próprio Deus e contra os homens e prevalecesse. Como pode um ser humano criado por Deus vencer a Deus? Não existe isso. Mas ouça isso com atenção. A Bíblia não relata explicitamente, mas podemos compreender que Deus se deixa vencer. E por que Ele fez isso? Porque vale a pena deixar ser vencido pela transformação do caráter de alguém através do perdão. E isto é o segredo divino. Se a causa for tão nobre como a transformação de uma vida, oferecendo a ela o perdão, vale a pena deixar-se ser vencido pela causa. Aleluia. Você entendeu? Deus se deixou vencer, porque ali naquela situação, Ele se deixando vencer e trazendo perdão para aquela pessoa, aquela vida ia ser transformada. Vale a pena pela transformação de uma vida, qualquer coisa. Deus faz se perder uma guerra, uma luta, mas o que Ele deseja é a transformação e o caráter de você, na presença dEle, ser sempre o mesmo. Jacó teve a certeza depois disso. Depois disso ele teve a certeza de que
depois de ter passado pelo val de Jaboque, depois de ter lutado com o anjo, depois de receber um novo nome, ele tinha certeza no seu coração de que Deus o perdoou, e que a partir daquele momento do perdão de Deus, a partir do momento da bênção de Deus sobre a vida dele, ele podia caminhar em encontro do seu irmão, porque algo dentro dele falava: tu não é mais a mesma pessoa. Nós sabemos quando Deus está na nossa vida, nós sabemos quando o Espírito Santo domina o nosso ser. Nós não somos mais o que éramos antes, nós somos novas criaturas. A Bíblia diz que ele recebeu um novo nome. De Jacó passou a chamar-se Israel, príncipe de Deus. Quero dizer para você, e vou encerrar por aqui. Antes disso, eu quero dizer, presta atenção nisso. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 17. Está escrito na palavra de que Deus haverá de dar a cada um de nós um novo nome, escrito numa pedra branca. E o que representa esse nome, pastor? Representa que você agora é um cidadão dos céus. Glorifica a Deus com seus aplausos em nome de Jesus. Aleluia! Glória! Glória! Mais alto, é para Ele! Glória! Vamos colocar de pé. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, o Senhor é muito bom. O Senhor é bom demais. Pai bendito, nós precisamos assim sermos transformados a cada dia pela renovação da nossa mente, para que aquilo que é bom, perfeito e agradável do Senhor em nossa vida prevaleça. Aleluia. Se existe alguém em nosso meio, quero fazer um apelo, porque esta mensagem que Deus me deu, acertos e consertos, ou acerto de contas, é algo que Deus me deu para que haja consertos e acertos aqui essa manhã. Se existe no meio dos meus irmãos pessoas que hão de receber o nome da pedra branca que Deus prometeu em Apocalipse 2,17, então que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Se existe algo dentro de você que precisa ser tratado por Deus, esta manhã, esse pastor que vos fala vai orar por você e abençoar você. Se existe alguém, por favor, se dirija, venha à frente. Vamos orar, vamos concluir o nosso trabalho. Pode ser o último cântico? Amém? Glória a Deus. Enquanto eles cantam, vocês vão tendo a oportunidade de receber, através do cântico, a orientação do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por esse cântico. Glória. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai bendito, o Senhor é aquele que nos dá a chance e oportunidade de podermos nos retratar diante de Ti e dizer: Senhor, eu tenho caminhado a minha vida, mas não 100% conforme o Senhor tem se agradado, tem exigido que eu ande. Portanto, te peço em nome de Jesus, Senhor, visita o coração dos meus irmãos, visita a vida de cada um deles, aqueles, meu Pai querido, que tem feito todo o esforço de si próprio para poder viver uma vida sadia, uma vida feliz e contente na Tua presença. Uma vida sadia, que eu digo, é uma vida sem pecados, porque nós nos policiamos todos os dias para não desapontar o coração de Deus. Então, Senhor, abençoa todos os meus irmãos, de maneira tal, Senhor, que eles venham ser rejuvenescidos nessa manhã, com o poder maravilhoso desta palavra,
o acerto de contas. Pai bendito, que eles possam saírem daqui, irem de volta a caminho de sua casa, mas Senhor, regozijante, alegres, por terem sido visitados durante o transcorrer de todo o culto, principalmente no momento que o Senhor falou ao seu coração. Eu os abençoo esta manhã, com toda sorte de bênção celestial, que o Espírito de Deus, que está na vida de cada um de nós, Senhor, possa continuar trabalhando, continuar aperfeiçoando a nossa vida diante do Senhor, e que ainda o teu amor, que é grande, imensurável, que deu a vida de Jesus, seu próprio Filho, por nós, seja por todos eles hoje e permaneça para sempre. E todos comigo digam amém e graças a Deus. Dê um abraço no seu irmão. Glória a Deus. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não